Olá, meus amigos! Uma boa noite para todos vocês e sejam muito bem-vindos a mais um programa Universo Maior. Eu, Daniel Kaltenbach e André Verzanhazzi, toda semana aqui com vocês com um novo tema sobre espiritualidade, sobre todos os assuntos que dizem respeito à nossa vida, ao nosso bem-estar, ao nosso engrandecimento e despertar da consciência. E hoje nós vamos falar sobre um tema importantíssimo, que é a cura. Vamos falar, né, sobre como curar, sobre o que é a cura, sobre, enfim, vários aspectos sobre isso, e você é o nosso convidado. Antes da gente começar, já deixa aqui o seu like, já deixa aqui, vai deixando seus comentários, suas perguntas, e também não deixe de se inscrever nos canais. Andréa, boa noite, Andréa. Olá, Daniel. Olá, pessoal. É um prazer estar com vocês novamente. Mais uma semana, mais um universo maior. E o tema de hoje é muito interessante, porque nós vamos falar de curas. E aquela cura que vai além daquela cura física, né? Do que nós estamos falando do corpo físico. Mas talvez, Daniel, antes de eu começar a falar da cura, eu posso te perguntar o porquê das doenças? Claro, que é, aliás, uma pergunta fundamental realmente para a gente entender a cura. O porquê das doenças. Nós temos que entender que no universo, né, ou seja, na essência do universo, não existe doença. Quando a gente fala da nossa dimensão, quando a gente fala aqui da nossa vida, enfim, dos nossos papéis aqui nesta nossa escola, que é o planeta Terra, aí a gente vai começar a entender a cura. A cura vai estar relacionada muito ao nosso processo de desenvolvimento espiritual. Mas a cura, na realidade maior, desculpa, a doença, né? A doença, mas a doença, na realidade maior, ela não existe. Então, o que é efetivamente a doença? A doença são reflexos das imperfeições que são trazidas a esta dimensão por nossas questões psicológicas, por nossas questões emocionais, por nossa incompreensão sobre o todo, e assim por diante. Então, nós vamos sempre perceber que a doença, ela é quando a energia, ela acontece quando a nossa plenitude, a nossa divindade interna não está totalmente equilibrada. E para que a gente possa reequilibrar isso, as doenças surgem. E as doenças vão surgindo, nós vamos falar sobre isso também, como uma forma de readequação, como uma forma de reposicionamento no nosso caminho evolutivo, como uma forma de despertar de consciência. Enfim, o que nós chamamos de doença, na verdade, são maneiras de despertar a nossa consciência para o nosso caminho maior. Isso me lembra um pouco Chico Xavier, né, que falava a minha irmã, a doença, né, porque ela vem trazendo umas possibilidades de cura, não só do corpo físico, mas do corpo energético. E aí, eu entrando neste campo da cura, eu gostaria de falar exatamente isso. Para que a cura aconteça no campo físico, no corpo, ela primeiro precisa acontecer em que estágio, Daniel? Pois é. Vamos falar aqui, né, quer dizer, basicamente para a gente entender aqui, que são várias dimensões. Nós vivemos, nós somos seres multidimensionais. Nós estamos em várias dimensões ao mesmo tempo. Mas vamos falar aqui da dimensão física, da dimensão energética, né? Ou seja, e aí nós vamos falar também de dimensão mental, dimensão emocional, que fazem parte de várias dimensões nossas, dos nossos corpos vários que estão aqui conosco nesse momento, que vão nos ligando entre o físico e um plano espiritual. Então, se a gente busca a cura no plano físico, a gente precisa entender que está tudo interligado, né? Está tudo interligado. Então, tudo o que acontece no físico porque já aconteceu, ou porque já foi determinado nos planos mais sutis. Então, desses planos mais sutis, vai vindo uma determinação, uma ordem, uma orientação que desce para o plano físico e acaba causando a doença no plano físico. Mas, uma vez que ela está no plano físico, as nossas atitudes, inclusive físicas, inclusive, né, emocionais, mentais, ou seja, voltando a esse plano também, as nossas atitudes daqui para lá vão facilitar com que a cura apareça ou vão ainda agravar ainda mais essa doença. Então, acho que o importante é a gente entender que tudo está interligado.
Então, que a nossa mente é importante para a nossa cura mental, é importante para a nossa cura física. As nossas emoções, tratar elas, entender elas, é importante para a nossa cura emocional e é importante também para os reflexos nas curas físicas, nas curas mentais, na cura energética. Nosso corpo energético, se a gente não cuidar dele, seja com uma boa alimentação, seja com equilíbrio emocional, etc., nós vamos também aumentar a nossa doença, ou se nós cuidarmos, equilibrarmos o nosso corpo energético, estamos sempre com boas energias física, mental, emocional, né, alimentação no físico, etc., respiração, nós vamos também influenciar positivamente a nossa saúde. Então, está tudo interligado. Isso que é importante a gente entender. Não adianta você querer cuidar só do físico, só do emocional, só do mental, só do energético. Nós somos um todo. Nós temos que olhar para esse todo. É interessante a gente perceber que muitas pessoas ou desconhecem ou negam o fato de que o desequilíbrio, ele primeiro acontece em outros corpos para depois chegar no físico. O físico é a forma final de uma doença. Então, por isso que eu te perguntei, a cura, ela vai acontecer primeiro nos outros corpos para depois se manifestar aqui no físico também? Em regra, sim. Mas vamos imaginar uma situação como a seguinte: você está com uma doença que ela já veio para o físico, então você tem ali a necessidade, por exemplo, de, vamos dizer, extrair um rim. Né? Ou seja, porque o teu rim, enfim, não está, né, não tá funcionando mais e você precisa extrair o rim. Assim como podia ser qualquer outro tipo de cirurgia. Então, imaginar que uma cirurgia onde você vai extrair alguma coisa que está doente, você vai extrair um câncer, você vai extrair enfim, qualquer situação que precisa ser extraída, precisa ser consertada, você vai pegar teu coração, você vai arrumar ali as artérias, você vai desentupir e assim por diante. Então, vejam, a doença já está no físico. Ela já está implementada no físico e tem ela, uma característica física forte agora. Então, tem momentos em que quando a gente trata no físico diretamente a cura daquilo, então você cura no físico, ou seja, então a cura veio de baixo para cima, você percebe? Então tem situações em que ela vem de baixo para cima. Você cura no físico, e por que nós podemos curar? Porque existe a medicina. Por que existe a medicina? Porque existe um merecimento do homem por seu esforço, trabalho, suor, estudo, de que essa medicina exista. E está tudo merecimento. Perceba que, na verdade, houve um processo lá de cima para baixo que criou essa medicina e que agora nós estamos de baixo para cima devolvendo quando a gente faz essa cirurgia. Né? Então, fez essa cirurgia no físico, você curou no físico. Uma vez que você curou no físico, você está curando no energético, por consequência no emocional, no mental, e você cura, então, de baixo para cima. Então, em regra, a cura vem de cima para baixo, mas pode acontecer também que ela venha de baixo para cima. Mas o princípio é o mesmo. Até Jesus Cristo falava o seguinte, né? Ele falava, olha, ele curava com milagre, ele curava e falava, não volte, vá e não voltes a pecar. Por quê? Porque ele curou no físico. Mas agora, se você não cuidar do emocional, do mental, do energético, aquela doença vai voltar, ou da mesma maneira, ou com outro tipo de doença. Não, ou seja, por quê? Porque se você não curou o que estava vindo de ruim, de cima para baixo, vai continuar vindo. Então, quando ele falava não volte a pecar, ele quer dizer o seguinte, não volte a ter o mesmo pensamento, não volte a ter a mesma emoção, não volte a ter as mesmas atitudes que causaram a sua doença. Caso contrário, né, o milagre de Jesus também não vai durar, porque você, pelo seu livre-arbítrio, estará trazendo de volta a doença. É sempre o eterno orar e vigiar, né? Uma maneira, pelo que você está falando, da gente perceber se nós estamos no caminho certo em termos de a emoção correta, a atitude correta, é perceber o nosso corpo. Eu acho que talvez seja olhar com mais carinho para esse corpo. E, por exemplo, se ele está com uma alergia, ele já está te mostrando que tem alguma coisa ali naquele meio ambiente que está te causando essa alergia. Você falou do rim, então tem alguma coisa que está te causando medo, né? Porque tem esta correlação, né? Esta linguagem do corpo, que é o emocional e o físico, que um causa no outro. Então, quando a gente pensa assim, fica um pouco mais fácil de atuarmos do jeito que você comentou. Eu preciso fazer uma mudança em mim e a doença vem com esta interrogação.
Você pode receber a cura, mas o que você está fazendo para modificar as suas atitudes, as suas emoções? Porque senão ela volta para trás. Você cura agora e depois você tem outro problema também. Então a gente pode pensar assim: nós somos os nossos causadores da doença, mas também somos os causadores da cura. Sim, podemos pensar assim. E eu vou trazer aqui um ponto a mais, né? Trazer mais um ponto aqui importante, que talvez alguns, né, das pessoas que estão aí em casa estejam se perguntando, mas enfim, que eu vou trazer com sua pergunta, André, eu vou trazer mais esse ponto, né? Somos nós que trazemos a doença, somos nós que trazemos a cura? Sim. Agora, as pessoas estão pensando provavelmente o seguinte, muitas pessoas perguntam, né? Eu sei porque muitas pessoas me perguntam quando eu converso sobre esse assunto, que é o seguinte, ok, mas toda doença foi trazida por mim? Toda doença? Tem aquelas doenças que eventualmente enfim, eu não trouxe, eu já vim com ela, eu já nasci com ela. Então, às vezes a pessoa fala o seguinte, olha, eu já nasci com uma diabetes, né, eu já nasci com um órgão defeituoso, eu já nasci sem perna, né, que é um tipo de doença, né, ou seja, de alteração da saúde, ou seja, ou então aquela situação onde a pessoa fala assim, e não tem aquela doença, por exemplo, que já está pré-programada, que você vai ter e você vai morrer com ela, então você vai ter lá um infarto, você vai ter ali uma situação, você vai morrer com aquela doença, você vai ter um câncer, você vai ter o que for, e já está programada para você morrer com ela, e sobre essas doenças eu também tenho influência sobre elas, né, porque vejam, tem algumas doenças que são causadas, vamos falar da nossa, agora nós vamos ter que falar de vidas antes e depois. Uhum. Então tem algumas doenças que são causadas exclusivamente pelas nossas atitudes, pensamentos, emoções, crenças na vida atual. Então eu estou me alimentando mal, eu estou fumando, eu estou usando algum tipo de medicamento, de droga que eu não deveria estar utilizando, eu estou me maltratando, física, emocionalmente, mentalmente. Consequência disso, o meu corpo vai refletir isso. O meu corpo vai entrar em doença. Eu entro numa depressão, me deixa entrar numa depressão profunda, meu corpo vai entrar em doenças. Então, são doenças que eu trago para a minha vida atual por consequências das minhas atitudes na vida atual. Pensamentos, emoções, etc. Uhum. E muitas dessas situações também eu posso curar, né? Muitas doenças eu posso curar que eu trouxe e eu retrabalhando todo o meu equilíbrio energético, mental, emocional, eu me curo. Da mesma maneira que eu trouxe a doença, eu afasto a doença. E a gente se cura. Então, muitas pessoas às vezes trazem uma dor de estômago muito grande na vida, com úlceras e tudo mais, pelas ansiedades, pela forma como vive, etc, etc. Mas ela se modificando, ela se reequilibrando, ela se cura. Ela pode se curar e nunca mais ter aquele problema. Então, esse é um aspecto, que grande parte das nossas doenças e das nossas curas estão relacionadas a este aspecto. Um outro aspecto existem sim aquelas doenças ou que você já nasceu com ela ou que estavam pré-programadas para você ter e para você ter, porque eram o quê? Era uma forma de provação. Então você, por algum motivo, para o seu aprendizado espiritual, você veio com uma certa doença ou você adquiriu uma certa doença por provação, já estava programado para vir. Aí vem a pergunta, bom, nesse caso eu posso curar? E nesse caso, eu que trouxe? Então vamos analisar o seguinte, primeiro, você que trouxe, a gente que trouxe, né, porque a gente, cada um tem a Uhum. sua, sim, a gente que trouxe por quê? Mas não dessa vida, a gente trouxe de outras. A gente trouxe por quê? Porque era importante para a nossa cura espiritual, para o nosso desenvolvimento espiritual, que você tivesse aquela determinada doença. Ou, né, ou imperfeição, ou o que for. Então a gente está trabalhando ela para nossa cura, na verdade, nossa cura para o nosso desenvolvimento espiritual. Então é uma situação diferente. Agora, eu posso curar essa também? Eu posso melhorar essa também? Eu vou morrer com essa de qualquer jeito, porque eu já nasci com ela, porque ela apareceu como uma pré-programação. Nós temos que entender que o nosso livre-arbítrio, ele modifica tudo nessa matéria. Nós somos seres em constante metamorfose, em constante movimentação. Nós não somos água parada, nós somos água corrente, nós somos cachoeira. Então, mesmo que uma coisa foi pré-programada,
se ela está programada, pré-programada, e você está na mesma atitude prevista na sua vida, em termos de como você faz, como você cuida de você, né, dos cuidados e equilíbrio mental, emocional, etc., você vai morrer mais ou menos naquela programação que foi feita. Mas pode ser que você piorou. Você veio para cá e ainda, né, ou seja, agora cheio de vícios, não se cuida, não quer saber. Aí você pode piorar. Às vezes você veio para cá com uma situação de ter um problema de coração, mas que você ia levando. E, de repente, pelas suas atitudes atuais, você morre realmente de coração, mas não era a programação. Entende? Ou, às vezes, o contrário. Você veio para ter uns problemas de coração, para ficar ali na corda bamba, só que você se equilibrou tão mais, você conseguiu, né, ou seja, evoluir bastante, despertar, se equilibrar emocionalmente, mentalmente, energeticamente, que aquela doença de coração que era para ter um grau de mais dificuldade, de repente ela começa a ficar mais leve e você quase nem percebe mais aquela doença. Isso eu estou falando de coração, mas serve para qualquer uma. Então, percebam, a gente sempre tem influência nas nossas doenças, sempre. Seja a causa de surgir, nesta ou noutra vida, e seja a cura que nós vamos buscar também, e nossas atitudes vão influenciar diretamente na possibilidade dessa cura ou não. E às vezes até uma coisa que não tem cura, foi pré-determinado que essa não tem cura, você vai morrer com ela mesma. Ok, mas às vezes as minhas atitudes, o meu equilíbrio, faz com que eu passe por esse processo de doença, e às vezes até de morte, de transição, de uma forma mais equilibrada, feliz, saudável, ou seja, já trabalhando a cura, né, que vai ter as suas consequências, sua sequência numa transição, né, para uma outra dimensão. Então, você já está trabalhando. Então, quer dizer, o seu sofrimento aqui acaba sendo muito menor do que o sofrimento que você realmente passou uma vez que você conseguiu se equilibrar. É interessante olhar para isso que você está falando e pensar em autoconhecimento, né? Porque eu acho que se você está doente e você coloca uma carga mais pesada nessa doença, reclamando dela, praguejando, perguntando para Deus por que eu recebi essa doença, eu acredito que daí você não vai conseguir tirar muito aprendizado, não. Vai ficar meio estagnado naquilo, né? Então, talvez por isso que Chico falasse que a doença, na verdade, é uma grande professora, né? Quando a gente muda o olhar, a gente transforma. E este mudar o olhar, Daniel, é possível que eu consiga fazer isso a partir deste meu autoconhecimento, eu consiga conquistar o merecimento da cura? Todos nós podemos conquistar o merecimento da cura. Quando a gente não conquista o merecimento da cura, ou é porque nós não estamos fazendo nada para conquistar, para merecer realmente essa cura, ou porque, como eu comentei antes, aquela situação da doença, ou até do falecimento pela doença, ela é importantíssima para a sua cura. É que a gente tem essa visão materialista, né? A gente vê, né, a pessoa ficar doente e morrer, acha que, então deu tudo errado. Não, né? Ou seja, a gente ficou doente, morreu e deu tudo certo, tudo exatamente o que era para acontecer. E você teve a cura através da sua própria morte. E não estou dizendo que acabou a doença, eu estou dizendo que aquela situação que gerou a doença dentro de você espiritualmente, você tratou aqui na Terra, você cuidou, você desenvolveu, e você então conseguiu se curar, porque ela está aqui para te curar. Tudo está aqui para nos curar, para nos desenvolver. Então, esse é um primeiro conceito importante que é difícil da gente entender, mas é fundamental para a gente entender nas doenças. Outra questão que você comentou é a reclamação. A reclamação realmente é um problema, né? Como o Chico Xavier, que você mencionou, falava muito bem, não só Chico, Kardec, toda a área espírita fala isso muito fortemente, que é o seguinte: se você reclama da sua vida, reclama da sua doença, reclama das coisas, é como se você não aceitasse aquele remédio que a sua doença está te trazendo. É como se você cuspisse fora o seu remédio. Então, o que acontece? A gente reclama da vida, a gente é como se aquele sofrimento não estivesse contando, né? Ou seja, no jogo de basquete, né, que se saiu a bola, para o tempo, né? A mesma coisa, quando você está reclamando, para o tempo. Ah, mas eu estou sofrendo, não pode parar o tempo, mas você está reclamando. Então, para o tempo. E aí, a hora que você resolver parar de reclamar, volta a andar o tempo, o jogo do basquete lá, e você volta, então, a estar, vamos dizer, cumprindo a sua prova,
né? Ou seja, fazendo a sua aprovação, a sua expiação dentro da doença. Então, reclamação faz com que você sofra, às vezes, duas vezes. Entendi. Só tem um detalhe: tem muitas pessoas que pensam que só há crescimento no sofrimento. Então, eu tenho que passar por doenças mil para que eu evolua. Como é que fica isso? Se a gente já percebeu que não é assim que funciona, né? Que eu também posso aprender por escolhas amorosas, principalmente amorosas com a gente mesmo, né? Como é que fica essa questão de mudar este paradigma? Eu só vou evoluir se eu sofrer. Não, excelente ponto, André, porque esse é um conceito que a sociedade, principalmente ocidental, tem muito forte dentro de si. E que muitas religiões, principalmente católica, enfim, elas também trazem muito forte dentro delas, que é a necessidade de sofrer. Você tem que sofrer. Você tem que sofrer, você tem que ser um coitado. E se você está sofrendo, sofra mesmo, porque só pelo sofrimento que você vai se curar, que você vai atingir o paraíso e mil coisas do tipo. Então a gente tem dentro de nós, trazido para uma sociedade ao longo dos últimos séculos, a ideia de que a gente precisa sofrer. E isso é uma grande inverdade. Ninguém precisa sofrer. O sofrimento é uma escolha. É apenas uma escolha. Então, vamos dizer que a gente está doente. E vamos falar um caso terminal, tá? Assim, só para... Porque aí fica mais fácil das pessoas pegarem os casos menos graves, que são a maioria, né? Mas está lá quase terminal. Você está lá morrendo, vai morrer de câncer e não tem jeito, a doença está avançando, e é praticamente certo. E aí você está no desespero, sofrendo, e sofreu todo o processo. Todo sofrimento, vejam só, todo sofrimento é opcional. A gente sofre porque a gente não compreende o universo, a gente sofre porque a gente não tem confiança em Deus, a gente sofre porque a gente não entende a espiritualidade, a gente sofre porque a gente acredita na morte e na doença. Caso contrário, a gente não estaria sofrendo nesse processo todo. É natural sofrer? Claro que é, porque tudo isso que eu estou falando é humano, né? Ou seja, humanamente a gente realmente não tem uma fé tão grande em Deus, humanamente realmente a gente tem medo da morte, humanamente a gente acha que a doença é sempre ruim, enfim, mas temos que entender espiritualmente que não é assim, né? Que é o contrário. Então, quer dizer, então o sofrimento é uma opção, é a minha ignorância, no bom sentido, mas a nossa ignorância humana, diante das razões que nos causam sofrimento, no caso, diante da doença. Eu ignoro as razões da doença, ignoro a bênção que uma doença pode ser na minha vida, na minha evolução espiritual, e aí eu vou sofrendo passo a passo. E eu acho que eu preciso sofrer, né, que se eu sofrer... E tem até pessoas que falam, eu vou sofrer porque já que eu estou com isso, eu vou sofrer para me livrar, para expiar tudo. Não, a gente não precisa sofrer. Então significa o quê? A doença pode estar lá. E a doença às vezes é inevitável, e a morte às vezes é inevitável no limite. Só que eu posso passar por tudo isso sem sofrimento, compreendendo, aceitando, confiando em Deus, aproveitando esse momento para me transformar, para me autoconhecer, para entender quem eu sou, para tentar compreender como que eu posso me melhorar cada vez mais, né, expandir minha consciência e assim por diante, e viver dando amor e recebendo amor nesse período todo, ao invés de viver num sofrimento terrível. Mas é difícil? Claro que é difícil, né? Mexe com muitas coisas em cada pessoa, mas é importante que a gente entenda o sofrimento é opcional. É muito interessante a gente pensar desta forma, né? A dor é necessária, ela faz parte de um processo evolutivo, mas o sofrer por essa doença, por esse processo é opcional. Muito legal você ter colocado desta forma. Deixa eu perguntar agora uma coisa que vai um pouco além. Outras pessoas podem me curar? Ou esta cura vem só aqui de dentro para fora? Se você está gostando deste nosso programa, então não se esqueça, dê o seu like, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. E eu te convido a, na semana que vem, nesse nosso mesmo programa Universo Maior, no mesmo horário, a estar com a gente para a segunda parte desse nosso tema de hoje sobre cura. E nós vamos falar sobre autocura, vamos falar sobre a possibilidade de outras pessoas nos curarem, sobre terapias alternativas e muito mais. Esteja com a gente, eu te aguardo lá. Um forte abraço e muita luz. Até já!